Industrial, o Pinagro caiu 3,4% em fevereiro deste ano em relação a fevereiro de 2022. Vamos entender melhor então o que aconteceu nesse segmento com o pesquisador da FGV Agro e colunista aqui do canal AgroMais, o Felipe Serigati. Professor, seja bem-vindo. Quanto tempo a gente não se fala por aqui? É uma satisfação mais uma vez voltar a encontrá-lo aqui no AgroMais. Boa tarde, Thiago, tudo bom? Satisfação é minha. Pois é, então vamos lá. A gente viu, né, a agroindústria perdendo fôlego, né, desacelerando no mês de fevereiro. Na verdade, vem desacelerando desde o quarto trimestre do ano passado. E que nós temos por trás disso? Gente, a agroindústria, naturalmente, ela está aí imersa na realidade brasileira. E desde o quarto trimestre do ano passado, nós temos observado a economia brasileira desacelerando. Então, naturalmente, a agroindústria acaba sentindo os impactos da conjuntura doméstica. No entanto, duas observações aqui vale para a gente destacar. Primeira delas, né? Mesmo quando a gente compara o desempenho da agroindústria com da indústria brasileira como um todo, a agroindústria tem mostrado maior resiliência. E um dos motivos, entre outros, vocês acabaram de apresentar, né? Olha, quando a gente vê ali os fundamentos do mercado para diversos produtos agroindustriais, esses fundamentos permanecem sólidos. Por exemplo, produção de açúcar. A gente, de repente, vendo ali a gasolina ficando mais cara, embora isso incomode parte do domicílio, sem dúvida alguma, por outro lado, torna o biocombustível, torna o etanol mais competitivo também. Isso favorece esse segmento dentro da agroindústria. Vocês comentaram há pouco a respeito ali da gripe aviária. Então, felizmente, até o momento aqui, o Brasil tem conseguido passar sem nenhum caso, sem ser atingido por esse problema, mas importantes fornecedores de carne de frango para o mercado internacional, especial destaque naturalmente para os Estados Unidos, têm passado por esse problema. Resultado disso, é natural que surjam novos espaços, novas demandas para a carne de frango brasileira. Só que a produção de proteína animal é um outro segmento dentro da agroindústria. Então, a agroindústria está sentindo sim os impactos da conjuntura doméstica, no entanto, tem apresentado maior resiliência do que o restante da indústria. Segundo ponto importante, que eu acho que é uma notícia que vale a pena a gente destacar. No mês de março, ou o que a gente chama ali de indicadores antecedentes, estão sugerindo que a economia brasileira ganhou um fôlego ao longo do mês de março. Nós não sabemos se esse fôlego perdurou de forma consistente ao longo do mês de abril, mas os indicadores que já foram divulgados a respeito do mês de março teve uma recuperação. Inclusive, algumas instituições financeiras têm revisado para cima a projeção do crescimento da economia brasileira para esse ano. Dado que a agroindústria segue essa dinâmica observada na economia brasileira, só que com maior resiliência, provavelmente quando chegarem os números de março, esses números serão mais favoráveis. Tá certo, professor. E quando a gente analisa também dentro de tudo isso que o senhor disse, quais os grupos que registraram então maior retração? A gente consegue ter esses dados detalhados? Com certeza. Então vamos lá. Qual que é o nosso grande contexto aqui? Por que a indústria como um todo, mas também a agroindústria em menor intensidade, tem sentido impactos ali, perdido fôlego? Então vamos lá. De um lado, daquelas atividades que demandam um volume maior de crédito, e no caso da indústria de uma forma geral, isso acontece tanto do lado da oferta, para você produzir, mas também do lado da demanda. Vamos pensar, por exemplo, na indústria automobilística. Ambos os lados demandam crédito. Com uma taxa de juros mais elevada, naturalmente esse crédito fica mais caro. Essa taxa de juros mais elevada não incomoda somente, sei lá, a indústria automotiva, a indústria de linha branca. Isso também chega na agroindústria, naturalmente com menor intensidade. Em geral, os produtos que a agroindústria produz, alimentos, bebidas, produtos não alimentícios, são bens mais essenciais, né? Combustível, fibras, então oferece uma resistência maior. No entanto, não é apenas isso, né?
O mercado interno, a renda do mercado interno, que veio expandindo principalmente ao longo de 2022, esse ganho de renda também tem perdido fôlego. Então, aqueles produtos mais voltados para o mercado interno também têm perdido fôlego. Só que a agroindústria brasileira, ela conseguiu uma inserção mais forte no cenário internacional. A gente pode colocar aí tanto a parte de alimentos, mas também a parte de proteína animal, a gente pode colocar a parte de papel e celulose. Então, essa turma conseguiu uma inserção mais forte no mercado internacional, o que serve como uma válvula de escape. O mercado internacional consegue compensar toda a aceleração do mercado doméstico? Em geral, não. Mas é uma boa compensação, coisa que diversos outros segmentos industriais, infelizmente, não encontram. Mas ainda assim, quando a gente olha para esse ponto, temos boas notícias? Nós temos. Vocês acabaram de comentar a respeito de uma forte desaceleração do preço, de alimentos que a FAO divulga todo mês. E, de fato, nós temos visto na inflação pelo mundo uma desaceleração. No entanto, onde que está concentrada a desaceleração da inflação mundial? Em dois grandes componentes. De um lado, nos mercados de energia. Ano passado, os mercados de energia operaram de forma muito pressionada, e também nos mercados de alimentos. Puxa vida, então isso é uma boa notícia para o Banco Central? Sem dúvida alguma, ele está sendo ajudado pelos mercados de commodities. Então, a lição de casa já está feita? A vitória está garantida? Infelizmente não, porque quando a gente olha a inflação de serviços, aquela inflação mais associada ao mercado de trabalho, essa inflação permanece ainda muito aquecida. Ou seja, o Banco Central ainda tem uma lição de casa a ser feita, como ele mesmo reconhece, como ele mesmo tem sinalizado. O problema é que tem dificuldade, tem criado ali obstáculos ao longo desse processo, esses ruídos adicionais têm como origem principalmente uma posição do governo federal, do poder executivo. Mas diversas variáveis estão sinalizando. Por mais que a gente ainda esteja operando com uma taxa de juros mais elevada, o que compromete o desempenho de diversos setores da economia brasileira, inclusive da agroindústria, se não houver maiores ruídos, se o Banco Central puder fazer o seu trabalho, a sua lição de casa, devemos encerrar 2023 com uma taxa de juros menor. Certamente ainda em 2 dígitos, mas uma taxa de juros menor e com tendência de queda para 2024. Professor, então, com essa questão da taxa de juros, nós podemos afirmar que a manutenção anunciada pelo Banco Central nessa semana de manter a Selic em 13,75% impacta também diretamente nessa desaceleração da indústria, né? Impacta todo mundo, né? Por mais que esse canal de transmissão não seja necessariamente direto, tem uma enorme defasagem, o fato é, a gente tem observado o crédito mais caro e o volume de crédito ofertado também em desaceleração. Veja só, provavelmente a gente vai discutir a respeito de plano safra. E aí, o Plano Safra vai sair com um custo de financiamento mais alto esse ano, seja de um lado porque o custo do dinheiro, essa taxa Selic, a taxa de juros, ela está operando em patamares mais elevados nesse momento do que estava há 12 meses, seja porque do lado fiscal a gente permanece ainda com uma recessão importante. Além disso, mas aí é apenas a minha opinião, o prestígio que o universo agro tinha no governo anterior não se manifesta na mesma intensidade no atual governo. Disso, na minha leitura, na disputa ali por recursos, eu não vejo o agro ali com fôlego suficiente, com capital político suficiente para conseguir manter ou até mesmo recuperar, mesmo que seja apenas a inflação, os volumes de recursos alocados ano passado. Vamos lembrar, o pessoal da CNA fez ali uma estimativa dizendo, olha, com carência a gente precisaria de algo em torno de 400 bilhões de reais no Plano Safra. Dificilmente isso vai acontecer, por mais que o setor demande isso. De qualquer forma, o que o setor vai encontrar é custos de financiamento mais alto. Essa taxa de juros que está elevada bate em todo mundo. Bate na indústria, bate na agroindústria, mas também vai bater na turma que está dentro da porteira. E um bom exemplo é justamente o Plano Safra.
Tá certo, né? Vamos aguardar para ver como é que vai ficar toda essa questão, né, professor? Mais uma vez, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Sempre uma satisfação falar contigo. Pode vir no meu horário também, viu? Ali a partir das 12 horas, que vai ser sempre uma satisfação recebê-lo por lá também. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado, grande abraço a todos e um excelente final de semana.